Muito boa noite. Que a tristeza, a irritabilidade é um sofrimento, todo mundo sabe. Mas o que poucos sabem é que também a alegria exagerada pode se configurar em um sofrimento e até em um adoecimento, quando existe uma grande oscilação de humor, que é o que nós chamamos de transtorno bipolar, e esse é o tema da nossa live de hoje, aonde existe um sofrimento não só no sentimento de tristeza, de desânimo, de irritabilidade, de falta de vontade de fazer as coisas, mas também existe um grau de sofrimento no excesso do humor, quando a pessoa se sente exageradamente alegre, empolgada demais, com a sensação que a vida é maravilhosa, parece que tudo vai dar certo, faz um monte de planos, aquele entusiasmo empolgante faz ela falar coisas, se comprometer de algumas formas que logo depois se arrepende e de repente começa a pensar assim: nossa, por que eu falei aquilo? Por que eu me comprometi com fulano de ir na casa dela? Por que eu marquei aquela viagem? Não quero mais aquela viagem. Por que eu fiz aquele negócio? Por que eu comprei aquele carro? Ou seja, são os prejuízos também causados pelo excesso da elevação do humor, da empolgação excessiva, que nós chamamos de euforia e que muitas vezes pode configurar sendo o transtorno bipolar. E é esse o assunto da nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Um prazerzão, uma satisfação enorme, uma honra estar aqui com vocês. Guto Ferraz, meu querido mentorado, seja bem-vindo. Bem-vindão aqui, hein? Sara Campos. Eu sou assim mesmo, 50 anos, fiquei pior. Vamos lá, Jussara, nós estamos aqui justamente para falar sobre isso. Porque, boa noite, Elza Maria Barata, seja bem-vinda. Boa noite, Dr. Jim. Quem está chegando aí vai dizendo de qual cidade ou estado você está falando e também vai compartilhando aí com a gente qual que é a sua experiência com isso que eu estou explicando aqui, que é o excesso da oscilação do humor. Jussi Garini, minha esposa linda, beijo. Porque o que acontece? Oscilar o humor é normal, é inerente ao ser humano ter períodos de alegria exagerada, alternados. Aliás, inerente ao ser humano é ter períodos onde você fica um pouco mais alegre do que a normalidade. Então, às vezes você acorda e está empolgado e dá um bom dia legal para todo mundo, já a boa tarde já não é daquele jeito como foi o bom dia, e depois o dia vai passando e de repente você vai ficando mais para baixo, com a sensação, o corpo cansado, a energia vai diminuindo, a empolgação vai diminuindo, e aí, de repente, começa a ficar muito alegre. Então, as oscilações de humor medianas são normais no ser humano. Inclusive, existe um quadro patológico de um adoecimento que acontece quando a pessoa fica com um afeto que nós chamamos de embotado, ou seja, sem oscilar. A pessoa não sente nem alegria, nem tristeza. Isso é um quadro patológico que acontece em algumas doenças. Porém, então, oscilar o humor, ter períodos de ficar um pouco mais alegre, um pouco mais triste, é normal. Todo mundo oscila um pouco o humor. Porém, uma parte das pessoas oscilam demais. Tem períodos que não fica um pouco alegre, fica muito alegre, fica muito empolgada com a sensação que a vida é maravilhosa, que tudo vai dar certo, uma sensação de bem-estar gigante, é onde fala muito, fala alto, não deixa praticamente as outras pessoas falarem, aonde se compromete dizendo coisas que não diria normalmente,
aonde essa empolgação excessiva, esse excesso de energia traz alguns tipos de problema, muitas vezes do ponto de vista da sensualidade, do assédio. Uma hipersexualidade pode acontecer nesses períodos que a pessoa fica muito para cima, onde ela está muito aberta a novos relacionamentos, muitas vezes propensa ao adultério. E tem períodos em que a pessoa não fica um pouco triste, fica muito triste, com a sensação que nada vai dar certo, uma sensação que tudo é ruim, que ninguém gosta dela, começa a ter sentimentos, inclusive muitas vezes até delirantes de culpa. Nossa, está acontecendo algo de ruim, uma guerra, e eu não faço nada. Ou seja, sentimentos extremamente negativos tomam conta em um período de uma franca depressão, irritabilidade, eventualmente com explosividade. Então, esse contexto caracteriza uma oscilação de humor que tanto o pico de euforia quanto uma baixa de depressão trazem prejuízos, trazem sofrimentos, e isso configura o transtorno bipolar do humor. Ah, doutor Jim, mas e aí? Se é normal oscilar o humor, quando que eu sei se essa oscilação de humor, de ficar um pouco alegre, um pouco triste, é uma doença do transtorno bipolar? E quando que eu sei se isso é normal? Óbvio que nós psiquiatras, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Jim, sou médico psiquiatra, sou terapeuta, expert em mentalidade familiar, e para nós psiquiatras nós temos critérios diagnósticos para chegar a esse diagnóstico, para dizer, de acordo com o conjunto de sinais e sintomas, se aquilo está num processo patológico ou não. Mas, para que você entenda de uma forma simplificada, o critério maior é o sofrimento. Tem sofrimento e prejuízos relacionados a ficar alegre demais, sem ter bebido bebida alcoólica, sem ter usado substância nenhuma, a pessoa fica alegre demais e começa a agir como se tivesse bebido, ou seja, perdendo a noção de alguns aspectos, de alguma contenção. E aí é onde fala uma coisa e depois arrepende de ter falado, onde se compromete de dar um presente para uma pessoa e arrepende, chama pessoas para ir para casa, não, vamos fazer festa amanhã lá em casa, vamos no final de semana para uma chácara, vamos viajar. Na empolgação ela fala essas coisas e depois arrepende. Então faz uma compra exagerada, entra numa sociedade, num negócio que parece que é um negócio maravilhoso, mas depois ela acaba percebendo que não é tão bom assim. Ou seja, também a euforia, a alegria exagerada traz prejuízos, problemas, assim como a tristeza, a irritabilidade. Então não precisa nem da gente ficar citando muito os prejuízos, os problemas, os sofrimentos da depressão que acontece no quadro do transtorno bipolar. Então, quando há um prejuízo da função, sofrimento com o excesso de alegria e o excesso de tristeza, isso a grosso modo pode entrar dentro de um critério diagnóstico de transtorno bipolar. Então, pessoal, eu vou trazer uma explicação médica e sistêmica, familiar, e vou conduzir nessa live aqui uma autoliberação, que vai ser super interessante para vocês. Porém, eu quero que vocês participem, tragam aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Eu vou explicando e à medida que você for trazendo as dúvidas eu vou responder. Eu estou aqui para vocês, estejam dispostos e disponíveis para causar uma transformação na sua vida, porque muitas vezes você mesmo não se identifica com a oscilação excessiva de humor, mas tem um familiar, um colega de trabalho que pode receber o seu auxílio, que pode receber a sua ajuda dentro desse conteúdo. Então, existe para o transtorno bipolar as causas, né? Dr. Jim, o que causa isso? Ninguém perguntou ainda, mas se você tem essa dúvida, eu vou responder. E se você tem outra dúvida, me pergunta, porque senão pode passar batido, eu não vou responder a pergunta que você não fizer. Então, o transtorno bipolar tem uma causa neurobiológica
química, onde existe um desequilíbrio nos neurotransmissores, e esse desequilíbrio causa essa oscilação excessiva de humor. Eventualmente pode ter até sintomas psicóticos, alucinações, confusão mental, delírios, às vezes delírios de grandeza, quando está na fase de euforia, às vezes delírio de culpas, delírio de tristeza, de depressão, quando está na fase da depressão. O que é um delírio? É uma ideia que a pessoa acredita, mas ela não é verdadeira. Então, ela acredita ser dona de grandes posses. Acredita ser um enviado de Deus para fazer alguma coisa aqui na Terra. Acredita ser reencarnação de Jesus Cristo, sei lá o quê. Então, a pessoa entra em ideias falsas, assim como muitas vezes entra em ideias falsas, depressoras, deprimidas, com a sensação que tem participação ou culpa diante de catástrofes naturais, diante de situações de guerra, que ela realmente não tem culpa. Então, existe uma causa química, existe também uma causa psicológica. O que é a causa psicológica? A causa psicológica está relacionado aos acontecimentos que essa pessoa vivenciou na sua infância e, em especial, os acontecimentos que ela traz do próprio sistema familiar. Por incrível que pareça, se você tem alguém que oscila demais o humor na sua família, você tem uma chance maior de oscilar o humor demais na família. Se você tem alguém na sua família que tem depressão ou que tem ansiedade, você tem uma chance maior de desenvolver um transtorno mental. E esses acontecimentos na família trazem sentimentos adotados do sistema familiar. E eu vou entrar em detalhes nisso, porque esses acontecimentos traumáticos do passado familiar é que faz a pessoa adotar aqueles sentimentos de tristeza ou de euforia. Com frequência, o transtorno bipolar tem em si uma causa sistêmica familiar relacionados aos assassinatos, aos suicídios, aos episódios de violência grave na história do sistema familiar. A pessoa se entrelaça, se emaranha a esses acontecimentos trágicos do próprio passado familiar, manifestando os sintomas de depressão alternados com períodos de euforia. Vou entrar mais em detalhes, e a autoliberação que eu vou conduzir aqui é justamente para que você consiga liberar do seu campo informacional que gera realidades na sua vida, para você se liberar desses acontecimentos dolorosos, traumáticos do seu sistema. Muitas vezes mortes causadas nos sistemas, muitas vezes mortes trágicas, acidentais, que teve na sua família e que você nunca parou para pensar nisso, e que parece que não tem mais nada a ver, que você não sente nada relacionado àquela morte trágica, talvez acidental, ou uma morte súbita por um adoecimento súbito de algum familiar, e que aquilo não ficou bem resolvido dentro de você. Isso pode causar em você sentimentos adotados, tanto de euforia, principalmente nos episódios onde houve assassinato ou suicídio, e pode causar em você sentimentos adotados de tristeza, de desânimo, de irritabilidade. E a nossa autoliberação hoje vai ser para liberar do seu sistema familiar os acontecimentos traumáticos, dolorosos, relacionados a mortes trágicas, tá? Então, deixa eu responder aqui vocês. Raquel Rayane Psi está perguntando: minha tia paterna foi diagnosticada com bipolaridade afetiva, Dr. Jim. Tá, não entendi a pergunta. A bipolaridade é quando a pessoa oscila muito o humor, tendo períodos de euforia, que é a alegria exagerada, com períodos de depressão, tristeza e irritabilidade. É lógico que existem critérios mais objetivos, mas
ao nível do que vocês precisam saber aqui, a um grosso modo, de um modo geral, é isso. Porque o que eu recebo aqui de pacientes que vêm queixando de um tratamento para depressão e para ansiedade, às vezes há 10, 15 anos, 5 anos, 20 anos em tratamento, com tratamento sem dar certo. E aí quando a gente vai investigar muito bem, não era uma depressão unipolar, era uma depressão bipolar. E aí as pessoas ficam me perguntando, mas doutor Jim, será que eu sou bipolar mesmo? Será que a minha mãe é bipolar mesmo? Gente, é simples. A pessoa, quando tem períodos de depressão, associado a períodos de alegria exagerada, de empolgação excessiva, isso preenche um critério diagnóstico. Por quê? É fácil você perceber a tristeza, o desânimo, a irritabilidade, a falta de paciência, a redução da energia. É fácil você perceber que você não está com vontade de fazer nem as coisas que você gostava antes. Então, uma depressão, é fácil a pessoa perceber que ali é um problema. Porém, e é geralmente isso que a pessoa queixa quando ela vai à consulta. E se o médico não é especialista, não está capacitado a investigar a euforia, muitas vezes ele vai tratar uma depressão bipolar como se fosse uma depressão unipolar. E só que o remédio que trata uma depressão unipolar não trata a depressão bipolar. Porque raramente a pessoa vai chegar no consultório queixando. Olha, doutor Jim, eu estou vindo aqui porque eu estou alegre demais. Porque a minha vida está maravilhosa. Que eu estou empolgado, que eu estou entusiasmado. Peguei dinheiro emprestado, vou investir na minha empresa. Entrei numa sociedade, comprei 2 carros. Raramente a pessoa vai vir queixando do bem-estar que a euforia traz. E aí cabe ao profissional que está ali avaliando, o médico psiquiatra, para estabelecer um diagnóstico adequado, porque senão o tratamento não vai funcionar. Então é impressionante como que, às vezes em 2 semanas, 3 semanas, no máximo, quando a gente dá o diagnóstico adequado e muda a medicação, usando os estabilizadores de humor, medicação que segura para não entrar na euforia, segura para não entrar na depressão, é impressionante como que a pessoa melhora, depois de anos mal, ruim, cheio de sintomas. Por quê? Porque geralmente, se a pessoa chega para o médico e queixa que está triste, e se o médico não investigar, vai tratar com o quê? Com antidepressivo, que é a medicação adequada para depressão, sim. Porém, o antidepressivo em quem tem transtorno bipolar eleva demais o humor, não segura na euforia e faz a pessoa oscilar mais gravemente o humor do que se ele tivesse sem remédio. Então, para quem tem transtorno bipolar, quando toma antidepressivo, a tendência é piorar. Ou, vejo muito acontecer também, a pessoa usar o antidepressivo de forma intermitente. Muito comum, muito comum. Ah, doutor Jim, o médico prescreveu aqui essa sertralina, esse escitalopram, prescreveu essa venlafaxina, mas eu só tomo quando eu estou triste. Aí, o que acontece? A pessoa, quando entra na depressão, ela toma um antidepressivo, melhora, sai da depressão e muitas vezes entra num processo de euforia, que também traz prejuízos, e para a medicação e depois volta a tomar de novo, só que esse tratamento é um tratamento inadequado, que não vai deixar a pessoa falar, não vai deixar a pessoa ficar bem, né? Glace ou Glace DV, SDV. Dr. Jim, meu filho tem um transtorno bipolar, e isso é para sempre ou só quando usa drogas? O que o senhor diz? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar a pergunta. Perdi a pergunta aqui. Então, é o seguinte. Nossa, tem muitas perguntas. Deixa eu agilizar aqui. Vou responder todo mundo, tá, gente? Pode ir perguntando que eu vou passando e vou respondendo. O que o senhor diz na visão sistêmica? Como eu estava explicando, na verdade, essa parte do uso da droga eu não expliquei.
Mas se a pessoa tem períodos de euforia, de alegria exagerada, alternados com depressão, no abuso de substâncias, isso não é um transtorno bipolar. Na verdade, o uso e abuso de substâncias tóxicas, substâncias, drogas de abuso, seja maconha, cocaína, bebida alcoólica, até o próprio cigarro mesmo. Quando você usa, você tem uma melhora do humor, dá uma elevada. A pessoa bebe bebida alcoólica, ela tende a entrar num processo de euforia. Só que se o humor estava aqui, na hora que ela bebe bebida alcoólica, ou ela fuma um baseado, ou ela cheira cocaína, o humor, ou seja, a alegria vai para cá. Só que quando passa o efeito da substância, o humor não desce para cá, não. O humor desce para cá e a pessoa entra numa depressão. Quem já bebeu, quem bebe sabe, no outro dia, a ressaca, a famosa ressaca da bebida alcoólica, é um período de depressão que vem logo depois da euforia, quando para de usar aquela substância, tá? Então isso é uma coisa. Então, para se dizer que a pessoa oscila o humor e dá o diagnóstico de transtorno bipolar, ela não pode estar abusando de substâncias. Então, uma pessoa que está oscilando o humor demais, mas usando drogas ou bebendo bebida alcoólica, isso não dá diagnóstico de transtorno bipolar. O transtorno bipolar é quando a pessoa tem períodos de alegria exagerada, períodos de tristeza exagerada, sem usar substância nenhuma. Naturalmente, o cérebro dela já processa aquela oscilação, tá? E o que o senhor diz na visão sistêmica? Vou deixar a sua pergunta porque eu já expliquei de um modo geral, mas como eu vou conduzir uma autoliberação, eu vou explicar mais detalhadamente daqui a pouquinho. Segura as pontas aí da visão sistêmica, que eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão da pessoa estar entrelaçada com episódios trágicos, especialmente de mortes, assassinatos ou acidentes trágicos, suicídios do próprio sistema familiar. Isso que é o emaranhamento que leva um descendente a desenvolver o transtorno bipolar. Elza Maria está perguntando: eu estou mais tempo triste, mas agora entendi que fico na alegria de ajudar, mas depois volto atrás, porque é pesado. Devo tomar medicação? Elza, é o seguinte, é necessário que você faça uma consulta para saber uma indicação adequada, certo? Mas se você se sente incomodada, se você sofre com tristeza ou se você sofre consequências negativas de estar alegre demais, principalmente nessa questão aí de ajudar. Tem pessoas que entram no processo de euforia do transtorno bipolar e começa a querer ajudar todo mundo, começa a tirar dinheiro que não tem para dar para os outros, começa a trazer gente para dentro de casa, ou seja, uma sensação de bem-estar tão grande faz ela ter atitudes impensadas que acabam trazendo depois sofrimento, tá? Então, se você tem esse tipo de sofrimento, procure ajuda. Porque de qualquer maneira, a prescrição você vai precisar de um médico para prescrever, né? Alves Janete está falando: me sinto na maioria das vezes triste. Isso pode ser um transtorno? É o seguinte: se você perdeu um familiar, faleceu um familiar, você fica triste um período, ok, normal. Não seria normal se você não ficasse triste, ok? Mas se a tristeza te incomoda no seu dia a dia, 3, 4 dias na semana, você se sente incomodado pela tristeza. Se a irritabilidade, falta de paciência, raiva, faz você ter comportamentos explosivos, faz você sofrer dentro de si. Às vezes você não explode com ninguém, mas lá por dentro a pessoa não pode vir falar nada, que você já está querendo soltar os cachorros, aí você tem que ficar segurando isso dentro de você, respirando fundo. Ou seja, se a tristeza, a irritabilidade ou a redução da energia te incomoda no seu dia a dia, isso pode ser um transtorno. É necessário que você busque ajuda. Então, se você quis dizer na maioria das vezes, é a maioria dos dias da sua vida, sim, isso pode ser um transtorno. E você não precisa viver para sempre com isso. Pelo contrário, a gente percebe, principalmente no transtorno bipolar,
uma pessoa com transtorno bipolar, ela demora 10 a 15 anos para conseguir realizar um tratamento adequado. Por que que isso acontece? Por quê? Primeiro, pelo preconceito. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar ajuda quando o negócio é emoções. Fica com um pensamento ou um sentimento de que se eu procurar um psiquiatra, eu não estou jogando pedra em ninguém, eu não estou rasgando dinheiro, eu não estou vendo vulto, eu não estou escutando vozes, por que que eu vou no médico de doido? Então existe um preconceito muito grande que afasta as pessoas do tratamento. E existe também, especialmente no transtorno bipolar, o seguinte: a pessoa fica triste, ela até percebe que ela precisa de ajuda. Às vezes até vai ao médico, começa a tomar a medicação, mas de repente entra num processo de euforia, de alegria exagerada, de empolgação excessiva, que ela pensa assim: meu Deus, o que esse povo quer me dar remédio? Pelo amor de Deus, eu estou ótima, eu estou maravilhosa, minha vida nunca teve tão boa. Joga o remédio fora, para o tratamento e daqui a um mês, às vezes 15 dias, piora de novo. Então, tem pessoas que chegam aqui para mim e falam: doutor Jim, se eu soubesse que melhorava tanto, eu tinha vindo 5 anos antes, 10 anos antes. Porque as pessoas sofrem muito com os transtornos mentais, principalmente depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Antes de procurar ajuda, a pessoa sofre demais. E não precisa. Atualmente nós temos medicações extremamente seguras, extremamente eficientes, não causam dependência, não diminuem memória. As medicações que se usam hoje em dia são chamadas neuroprotetoras, porque protege o seu cérebro de um processo de deterioração que aconteceria se você não usasse a medicação. Ou seja, se você ficar oscilando o humor muito para cima, muito para baixo, ou até a própria ansiedade, durante 5, 10, 15 anos, você vai perceber que a sua capacidade de memória e capacidade de inteligência vai diminuindo. Você começa a esquecer a chave do carro nos lugares, você não sabe onde você pôs seu celular, você faz um compromisso com alguém, se você não anotar na hora, daqui a pouco você não coloca na sua agenda. Isso acontece com 1, 2 meses de apresentação do transtorno bipolar, ou 2, 3 meses de uma ansiedade generalizada, um toque, um pânico, uma depressão. 2, 3 meses, isso já acontece, ok? Mas se torna irreversível depois de 5 a 8 anos, isso se torna irreversível. Mesmo que a gente reverta os sintomas da doença, a sua perda da capacidade intelectiva não é mais possível de ser recuperada. Então, é necessário que você faça um tratamento adequado até para você proteger o seu cérebro. E nesse ponto de vista, as medicações que se usam hoje em dia para tratar o transtorno bipolar são chamadas neuroprotetoras, porque protegem o seu cérebro desse processo de deterioração que aconteceria se você não se tratasse. Se você não se tratar, está perdendo o seu neurônio, está fritando os seus neurônios mesmo. Tá. Existe essa bipolaridade afetiva. O nome da doença se chama transtorno afetivo bipolar. Afeto, na terminologia médica, é relacionado ao grau de alegria ou tristeza, assim como o humor também é relacionado ao grau de alegria ou tristeza. Por isso a gente chama o transtorno bipolar ou de transtorno afetivo bipolar, ou TAB, transtorno afetivo bipolar, ou transtorno bipolar do humor. A gente chama dessas duas formas. Qual é o tempo de efeito do remédio da bipolaridade? Tá. Teve uma outra pessoa que perguntou ali atrás se a bipolaridade é para sempre. É o seguinte, vamos ser bem claro aqui. Nós temos duas causas. Uma causa química e uma causa sistêmica, psicológica, relacionado a acontecimentos do passado, ok? A medicina convencional, se eu for aqui falar só como médico psiquiatra, eu tenho que dizer que a bipolaridade não tem cura. Uma vez oscilou o humor, sempre que tirar o remédio vai oscilar demais o humor, vai começar a ficar eufórico, tendo problema
com compra exagerada, tendo problema com hipersexualidade, tendo problema de falar alto, tendo problema de empolgar demais, tendo problema de ajudar demais as pessoas na empolgação, de entrar em negócio furado. Sempre que tirar o remédio, a tendência é voltar, ok? Porém, eu sou terapeuta, eu sou mentor em liberação de traumas. E eu já tive pelo menos uns 3 ou 4 pacientes, eu não estou bem lembrado exatamente, com transtorno bipolar, que após a gente liberar os traumas que causavam o transtorno bipolar, eles não precisaram mais de medicação. E eu estou falando aqui de 3 ou 4 diante de centenas de pessoas que eu já tratei e trato de transtorno bipolar atualmente. Então, não tenha preconceito em relação à medicação. Ah, doutor Dinho, eu não quero ficar viciado no remédio. Qual é? Viciado é quando você sente fissura. Ai, que vontade de tomar esse remédio. Nunca que você vai sentir fissura, vontade de tomar um remédio para transtorno bipolar. Igual as pessoas sentem por bebida, por uma droga. Ah, doutor, mas se eu parar o remédio eu pioro. Uai, mas é uma doença crônica, ou seja, que decorre no decorrer de muito tempo. Se você tem diabetes e você para de tomar o remédio da diabetes, a sua glicemia vai lá em cima e você começa a fritar seus rins, seus nervos, você começa a ter problemas cerebrais, começa a aumentar um monte de risco. Mas não é que você está viciado no remédio, é que o remédio está baixando sua glicemia. Se você tem pressão alta, você precisa do remédio para baixar a pressão. Se você parar de tomar o remédio, você não sente fissura. Ai, que vontade de tomar o remédio da pressão. Você não sente vontade. Mas se você parar o remédio da pressão, sua pressão aumenta. Aí dá dor de cabeça, dá infarto, dá derrame, dá insuficiência renal. Prejuízos decorrentes de uma doença não tratada. A mesma coisa é o transtorno bipolar. A pessoa fica muitas vezes com medo de tomar o remédio para o transtorno bipolar, com medo de ficar viciada, mas isso não acontece. E pelo contrário, eu recebo aqui no meu consultório pessoas que vêm e falam: doutor Dinho, eu adiei muito, vim para cá, eu já sofro há muitos anos porque eu tenho medo de ficar viciado no remédio. Aí eu pergunto: é mesmo? E você está tomando alguma medicação? Ah, sim, doutor Dinho, Rivotril, Alprazolam, Diazepam. Ou seja, a medicação, a pessoa com medo de tomar o remédio que vicia, chega tomando o único remédio que vicia, que não era para estar tomando, que são os tarjas pretas. Por quê? Porque o tarja preta tem efeito imediato e a vizinha dá uns comprimidos. Consegue às vezes comprar no câmbio negro, ou então pede para o médico do pronto atendimento, do postinho: ah, eu preciso desse remédio aqui para dormir. Porque o tarja preta toma e faz efeito imediato, então a pessoa acha que aquele é bom. E passa anos tomando o único remédio que não era para estar tomando. Era para estar fazendo um tratamento adequado, ético, com os tarjas vermelhas. Mas chega aqui falando que não queria fazer o tratamento por conta do medo dos remédios e chega tomando os remédios que não era para estar tomando, que realmente faz mal, né? Então o tratamento para o transtorno bipolar não precisa de tarja preta nenhum. Tratamento prolongado com tarja preta é um tratamento antiético e realmente causa problemas graves na memória e na capacidade intelectual. O Marcela Monteiro está trazendo aqui: meu pai foi assassinado na frente da minha mãe quando ela estava grávida de mim. Isso pode ter gerado trauma? Com certeza, Marcela, um trauma gestacional. Você foi traumatizada, sua mãe foi traumatizada, e isso é algo que é potencialmente grave. Então, deixa eu explicar para vocês. Deixa eu ver as últimas perguntas aqui. Elza está perguntando: como fazer com pessoas que precisa de psiquiátrica e não quer? Tratar é só tomar clonazepam. Então, Elza,
é o seguinte: a gente não pode obrigar uma pessoa a fazer um tratamento, infelizmente, a não ser que ela ofereça riscos a si ou a terceiros. Aí é um momento de interdição, a pessoa é interditada, entende? E fica sendo obrigada a fazer um tratamento involuntário, um tratamento onde ela entra e realmente contida para realizar aquele tratamento. Mas isso é a exceção da exceção. A grande maioria das pessoas se mantém nos sofrimentos voluntariamente. Por quê? Porque esse sofrimento tem uma função, tem uma missão. Um sofrimento, um adoecimento vem trazendo uma mensagem que, enquanto a pessoa não escuta essa mensagem, enquanto ela não toma para si a função daquele adoecimento que vem trazendo um grande aprendizado, o adoecimento não vai embora. Então, quando a pessoa não quer escutar a mensagem que o adoecimento veio trazer, ela nega-se ao tratamento. Tem pessoas que não querem se tratar de pressão alta. Não nasci tomando remédio, não vou tomar. E aí, quando volta, já atendi pessoas assim. Quando eu trabalhava no postinho, tinha pessoas que falam: não quero tomar esse remédio não, doutor, tchau. E depois de alguns meses aparecia lá com metade do corpo paralisado. E eu falei: ô, seu João, né, podia ter tomado o remédio, né, para não dar esse derrame. A mesma coisa são as doenças psiquiátricas. Você pode cuidar de si, mas infelizmente você não pode obrigar as outras pessoas a se tratarem. O que você pode fazer é informar, é conversar, é ter empatia. Escuta o que essa pessoa tem para falar. É porque às vezes alguém que tem a depressão ou transtorno bipolar acaba percebendo que as pessoas não valorizam o que ela fala, porque quando ela fala, muitas vezes ela está deprimida demais e daqui a pouco ela fala exatamente o contrário porque está alegre demais. E aí a família fica desvalorizando o que essa pessoa fala. Isso é horrível, isso é terrível, porque se você desvaloriza o que a pessoa fala, quando você falar alguma coisa, ela também não vai valorizar, ela também não vai te dar ouvidos. Então escute, seja empática, diga e sinta que você entende o sofrimento que ela carrega. Saiba que ela tem um bom motivo para carregar aquele sofrimento. E é disso que a gente vai falar agora, que eu vou conduzir vocês em uma autoliberação top, uma liberação dos traumas de tragédias que aconteceram na família de vocês. O Escitalopram enquadra um bom remédio para ansiedade? Sim, é uma excelente medicação para ansiedade. Doutor, bipolar, a Leidiane está perguntando: doutor, quando o bipolar adolescente tem TDAH, já começou o tratamento, tem oscilação de humor, crise agressiva, não aceita tratamento. Então, adolescente ainda está sob a guarda dos pais, tá? E se esse adolescente, numa crise dessa, de agressividade, machuca seriamente alguém ou mata alguém, esses pais podem ser responsabilizados. Então, adolescente, quando oferece risco a si ou a terceiros, é obrigação dos pais fazer alguma coisa. Ou seja, obrigá-lo ao tratamento, da forma que for. Mas o que acontece é que muitas vezes os pais têm pena, carregam em si um monte de culpas, fica achando que foi porque eu separei do pai dele, então eu tenho que tolerar ele ficar me agredindo. Não é isso não. Aí começou o tratamento, não quis voltar nas consultas. Você que é mãe, que é pai e tem um filho adolescente que não quer um tratamento qualquer, você é um provedor, você provê esse adolescente. Ele não larga o celular dele, ele não fica sem internet, entende? E é você quem dá. Então, começa a preparar o seu filho para o mérito. Olha, se você fizer por onde, você ganha. Você quer ir na festa com seus amigos? Você quer um celularzinho novo? Você quer a internet do seu celular? Você quer a conta paga? Você quer comida e roupa lavada? Então, peraí, faz a sua parte. Vamos lá, no mínimo, vamos lá na consulta, escuta e toma o remédio. No mínimo.
Ou seja, isso leva o adolescente a ter um pouquinho mais de noção e começa a dar mais ouvidos. Porque se ele ganha todo o benefício de ser sustentado, provido num monte de conforto e luxo, sem ter que dar nada em troca, coitado, vai ser um adulto que nunca vai dar certo na vida. Não vai conseguir entrar em trabalho, não vai conseguir cooperar dentro de trabalho, sempre vai ficar exigindo dos outros que deem para ele, igual a mamãe deu, igual o papai deu. Então não deixa isso acontecer com seu filho, não. No mínimo, ele tem que se responsabilizar pelas próprias atitudes e fazer um tratamento. Tá? Rafa Sancho. Sou bipolar e me trato com medicação há anos. Que bom, Rafa. Que bom que você aceitou o tratamento, que você buscou o tratamento e você tem se sentido bem. Dá o seu testemunho aí, porque o tratamento é muito adequado. O tratamento, nossa, melhora a vida da pessoa. Melhora demais, demais, demais. Doutor, sofri abuso nas duas fases da minha vida, aos 7 anos, 2 fases da minha vida, 7 e 11 anos. Isso atrapalha a minha vida íntima muito. Nós vamos aqui fazer uma liberação onde você pode se liberar disso aí também, viu? Tá, é o seguinte. Tem como ter uma autoliberação para tratar a bipolaridade? Sim, é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, gente. Quem já fez uma autoliberação aqui comigo? Coloca eu aí, por favor. Quem já teve desbloqueando uma autoliberação quando você fecha os seus olhos e entra em contato com os conteúdos traumáticos e se liberta daqueles conteúdos traumáticos. Quem já fez? Coloca eu aí. Levanta a mãozinha. Quem já fez uma autoliberação aqui na live comigo? Aí a Rafa fez com a gente também. Porque agora a gente vai fazer uma autoliberação. Essa é uma autoliberação que ajuda muito a quem tem transtorno bipolar e também a quem não tem transtorno bipolar. Porque deixa eu explicar uma coisa para você. Uma pessoa que tenha o transtorno unipolar, que é a depressão, por exemplo. Então, ela tem fases na vida dela que ela entra em ressonância com uma situação muito triste do passado. Então, ela fica triste, ok? Uma pessoa que tem ansiedade, que sinta medo, ela sente medo, que é um sentimento adotado do próprio passado. É um sentimento que ela adota do próprio passado, aonde ela passou muito medo na infância. Ou ela adota esse sentimento de medo dos antepassados. Às vezes foi a mãe que passou muito medo, foi o pai, um tio, por exemplo, que ficou um tempo sob ameaça e foi assassinado, passou muito medo naquele momento. Então ela adota o sentimento trazido do sistema familiar, do inconsciente coletivo familiar e sente o medo. A mesma coisa acontece no transtorno bipolar. A diferença é que quem tem o transtorno bipolar se emaranha com a circunstância do acontecimento do suicídio ou do assassinato, ou de situações de violência grave, abusos inclusive. Então, ora, essa pessoa, quando entra na euforia, ela está sintonizada, emaranhada, entrelaçada, conectada com o assassino ou com o agressor. Uma pessoa que assassina, que tinha ali o intento, a vontade de assassinar alguém, ele mata, ele fez o que ele queria fazer, ele se sente feliz, ele se sente eufórico, ele sente que ele conseguiu fazer o que ele queria fazer. E quem tem transtorno bipolar adota esse sentimento de euforia e entra na euforia do transtorno bipolar. Porém, não fica na euforia muito tempo. Por quê? Porque logo a pessoa com transtorno bipolar vai se emaranhar, vai se entrelaçar, vai trazer e vai adotar o sentimento de tristeza, de melancolia de quem morreu assassinado
ou da família que acompanhou aquele evento trágico, ok? Então, quando uma pessoa está emaranhada com o acontecimento do passado, ela tende a repetir. Por exemplo, a pessoa viu o pai traindo a mãe. Então, ela tem uma tendência a, na própria vida, ou trair ou ser traída. Ok? A pessoa ficou sabendo numa história, ou então nem ficou sabendo, mas houve uma história de perda financeira lá na geração do avô. Ela tem uma tendência a repetir perda financeira. Ok? A pessoa que está emaranhada com situações de suicídio, assassinato, violência grave, abusos na própria história de vida ou principalmente na história dos antepassados, geração do pai, tios, avós, ela acessa esse conteúdo e ou desenvolve depressão, ou desenvolve ansiedade, ou desenvolve transtorno bipolar, ou desenvolve esquizofrenia. Por quê? Porque geralmente são situações tão graves, que a pessoa, de certa forma, se aparta da realidade. Aquela realidade é tão dolorosa que ela cria uma realidade paralela dentro de alucinações e delírios. Ou, se não desenvolver nenhum desses transtornos, ela faz o quê? Ela repete o destino. Então, se você está emaranhada com o destino da sua mãe, que foi traída. Deixa eu arrumar essa bagunça. Se você está emaranhada com o destino da sua mãe que foi traída, então existe uma tendência sua a repetir o destino de ser traída. Então, se você está emaranhada com o destino de quem morreu assassinado, você tem uma chance de também morrer assassinado, assassinada, ou ter um impulso gigantesco de assassinar. Entende? Sabe essas pessoas que se colocam em situação de risco, dirigem perigosamente, colocam em situações perigosas? São pessoas que estão emaranhadas com a morte e de alguma forma procuram essa morte. Então, nem todo mundo que está vinculado a assassinatos, agressões, mortes trágicas, acidentais ou por adoecimento súbito, nem todo mundo vai desenvolver uma doença adotando só o sentimento, mas muitas vezes vai adotar o destino de morrer da mesma forma, ou de ser abusada, ou de sofrer violência. É uma questão de destino. Então, essa autoliberação que eu vou conduzir agora aqui é uma autoliberação que vai te ajudar a se desentrelaçar, ou seja, se liberar dos episódios de sofrimento grave relacionados a mortes súbitas, assassinatos, suicídios, abusos, violências, ok? Então, já vai aí se conectando com as histórias difíceis do seu sistema familiar. Eu tive um primo que morreu de infarto subitamente aos 23, 24 anos aproximadamente. E eu tive um outro primo, inclusive, que morreu de acidente de carro aos 18 anos. Então, às vezes essas coisas acontecem lá atrás e você não fica lembrando disso no dia a dia. Mas isso pode estar travando a sua vida, suas emoções, ou atraindo mais do mesmo para a sua vida. E por isso nós vamos fazer essa liberação. Então já vai pensando, lembrando na sua família aí os casos trágicos, as mortes trágicas. Olha, Jaque,
Tá colocando aqui, ó. Eu via meu pai traindo minha mãe. Eu tinha 6 anos. Ele entrava no banheiro da nossa casa com vizinha, apagava todas as luzes e eu ficava chorando com muito medo. Isso é um trauma de uma situação difícil, dolorosa, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar uma música, coloquei aqui uma música, que é um dedilhado de violão que te ajuda a se permitir emocionar, que te ajuda a se entregar emocionalmente ao processo, de se permitir sentir. Olha só, Rafa, meu avô paterno assassinou minha avó. Você pode ter certeza, Rafa, que o seu transtorno bipolar tem a ver com isso. Pode não ser só a ver com isso, porque às vezes, quando aconteceu com o seu avô e a sua avó, já era repetição de outros assassinatos lá de trás. Mas com certeza liberar agora aqui, nessa autoliberação que eu vou te conduzir, esse episódio da sua vida familiar vai ser fundamental para você ter sucesso no seu tratamento. Ou seja, para diminuir os sintomas de depressão e de ansiedade, de oscilação excessiva de humor, tá? E mesmo quem não tenha depressão, não tenha ansiedade, não tenha oscilação excessiva de humor, se tem, e todos nós temos, quadros graves, episódios graves de assassinato, suicídio, morte súbita por acidente ou por adoecimento repentino, mortes de crianças, pode ter certeza que é necessário fazer essa liberação aqui. Me deem, por favor, um feedback da música. Nesse volume da música, tá bom? Vocês conseguem escutar bem a música e a minha voz? Ok? Quer que aumente um pouquinho a música? Tá escutando bem? Sim? Dá um feedback, por favor. E o que é a autoliberação? Então é um processo aonde você vai precisar, nesse momento, ir para um lugar onde ninguém vai te incomodar pelos próximos 6, 7 minutos. 7 minutos aproximadamente. Um lugar onde você vai poder fechar os seus olhos e seguir um caminho mental que eu vou te conduzir. A autoliberação conduzida. E nesse caminho mental, eu vou te levar a olhar para os acontecimentos trágicos do seu sistema familiar. Talvez situações que você assistiu, mas principalmente situações que você não assistiu, que foi apenas contado, que você sabe da história, principalmente aquelas situações que a família inteira nunca falou direito daquilo, falava por alto, ou sempre que falava era com dor, ou alguém já falava para parar de falar naquilo, o que configura claramente uma exclusão. Essas exclusões geram consequências trágicas nos descendentes. Então, essa liberação que a gente vai fazer aqui ajuda você a se liberar de destinos trágicos dos seus descendentes, seus filhos. Então, durante esse processo de consciência expandida, eu vou te levar a olhar para essas situações do passado e você vai se permitir sentir. Você vai permitir sentir. Porque se você só pensar racionalmente, sem o processo de expansão de consciência, sem o exercício de relaxamento que eu vou te conduzir, você talvez pense racionalmente assim, ó, não tem nada a ver com isso não. Não, isso não dói não. Não sinto nada com isso não. No racional, às vezes você acha que não sente, mas dentro do processo você vai olhar se você sente sentimento de raiva, pena, vergonha ou medo. Qualquer episódio do seu próprio passado ou do passado familiar que você sinta raiva, pena, vergonha ou medo, qualquer um desses sentimentos aqui, você está emaranhada com isso. Você está entrelaçado com esses episódios. E isso está trazendo na sua vida um mau efeito. Então, os episódios mais trágicos do sistema familiar, é impossível você não ter pena. É difícil pra caramba. Então, essa liberação ela é muito propícia para você se libertar
desses padrões de sofrimento que se repetem na sua família. Inclusive, só para vocês verem a importância e a gravidade do que a gente está falando aqui, eu já tive a oportunidade de acompanhar liberação de traumas onde a criança existia de geração em geração a repetição de padrões de morte súbita em crianças no sistema familiar. E aquilo estava na geração dos bisavós, estava na geração dos avós, estava na geração dos pais e já tinha morrido uma criança no sistema, na geração dos pais, e existiam crianças naquele sistema adoecendo. A mãe veio falando que a criança tinha adoecido gravemente várias vezes, já tinha se acidentado e quase morrido uma vez. Então ela estava com medo desse emaranhamento. Por quê? Porque aquilo vinha como uma verdadeira maldição hereditária, que na verdade é assim que as religiões chamam, o que nós chamamos de trauma transgeracional, ou seja, que é a repetição de padrões trágicos de sofrimento nos sistemas familiares. E a liberação, ou seja, a quebra dessa maldição hereditária, acontece quando você consegue dar um lugar no seu coração a esses familiares que padeceram desses adoecimentos graves. Quando você consegue se libertar dos sentimentos de pena, de raiva, de vergonha, de medo diante daquilo que aconteceu, você se desentrelaça, você se liberta, aquilo fica no passado e você segue para co-criar a vida que você quer, não ficar co-criando os traumas que você odeia, que você não quer, que você queria se ver afastado daquilo. Então, esse processo de liberação, eu vou te ajudar no exercício de respiração e de relaxamento. Você vai olhar para as mortes trágicas do seu sistema, das situações de violências e tragédias do seu sistema familiar, e a gente vai fazer falas de liberação, aonde você vai se liberar de ter que repetir esse tipo de destino para você e para sua descendência, beleza? Vamos lá? Então, pronto? Quem está junto, quem vai fazer, coloca eu aí, quem está pronto para fazer. Você vai precisar ficar de olhos fechados durante um período de uns 7 minutos. Vai para um lugar onde ninguém vai te incomodar pelos próximos 7 minutos. Vai para o quarto, banheiro, tranca a porta. Quem vai fazer, levanta a mãozinha aí, diga eu. Eu quero todo mundo participando, hein? Eu não gosto de fazer live só com conhecimento, não. Eu gosto de fazer live com transformação. Eu gosto de fazer live onde você sai daqui melhor do que entrou. Onde você sai com algo modificado dentro do seu coração. Não só um conhecimento que às vezes você vai engavetar, você não vai conseguir usar aquilo. Não. As minhas lives são de conhecimento prático. E por isso a autoliberação é prática de desbloqueio emocional na veia. É isso aí. Rafa tá aí. Eu tô aqui. Parabéns, Rafa. Então vamos lá. Então, a partir de agora, não quero mais ver comentários, por favor. Quero que você feche os seus olhos e respire profunda e lentamente, sentindo a sua própria respiração. Isso. Sentado aí onde você está, você respira profunda e lentamente. Você simplesmente permite que os pensamentos passem e volta toda a sua atenção à sua própria respiração, aos movimentos do seu tórax, aos movimentos do seu abdômen. Você simplesmente, gentilmente, olha para o pensamento que vem e permite que o pensamento passe. E volta sua atenção para o ar que entra nas suas narinas, o trajeto do ar nas suas vias respiratórias, o movimento de expansão e contração dos pulmões, os movimentos do seu tórax e do seu abdômen a cada respiração.
Você desapega de controlar os pensamentos, de resolvê-los. Você acredita na providência divina, que sempre traz as informações que você mais precisa. E simplesmente você desiste de acessá-las, porque sabe que elas serão trazidas para o seu bem. E assim, você leva agora toda a sua atenção aos seus pés, permitindo que os seus pés se relaxem e se repousem sobre o chão. Você permite relaxar as suas pernas, a musculatura de suas coxas se relaxam. Você permite relaxar a musculatura do seu quadril, que se repousa sobre a poltrona, a cadeira que você está. Você permite relaxar a musculatura do seu abdômen, da sua coluna lombar. Você sente relaxar o seu tórax. Você permite dissolver pontos de tensões em suas costas. Permite relaxar os seus ombros, braços, antebraços, mãos se relaxam. Você permite relaxar a musculatura do seu pescoço, da sua face. Todo o seu corpo se relaxa. E com uma disposição sincera de ter uma vida mais leve, mais alegre, na realização dos seus sagrados objetivos, você se dispõe agora a olhar para os episódios trágicos da sua própria história e principalmente da sua história familiar. Pessoas que morreram muito cedo, que foram assassinadas, os suicidas da sua família, ou pessoas que morreram acidentalmente ou por doenças súbitas, pessoas que violentaram e sofreram violência. Veja, essa cena aí que está na sua tela mental. Olhe para isso. Olhe para os envolvidos nessa circunstância, nesse episódio, que talvez tenha levado à morte, mas que com certeza levou a muitas pessoas, toda uma família, a um sofrimento muito grande. Veja o sofrimento de toda a sua família quando isso aconteceu. Talvez você não era nem nascida ainda. Talvez venha algo da geração dos seus avós, dos seus pais, tios ou até bisavós. Mas você olha para essa circunstância acontecendo. Você permite ver na sua tela mental o que se passa, o que aconteceu, como foi as circunstâncias envolvidas nessa situação trágica, resultando talvez em morte. E agora se permita perceber o sentimento que vem. Isso, aí, de olhos fechados, olhando para essa situação traumática, trágica, de mortes súbitas, assassinatos da sua própria família. Se permita sentir. Qual sentimento você tem quando você olha para a cena desse acontecimento, dessa violência, dessa tragédia que abalou a sua família desde lá da origem? Perceba se há o sentimento de raiva, de pena, de vergonha ou medo de que isso se repita. Porque através desses sentimentos, você está atraindo mais do mesmo para a sua própria vida e para a vida dos seus descendentes. E você está aqui, não é por acaso. É porque é necessário que você faça a sua parte, que você se liberte disso, que você corte esse ciclo de repetição de sofrimento na sua família. E com esse objetivo, com o coração cheio da vontade de ser feliz, de trazer mais paz e segurança ao seu sistema familiar, você olha para essa cena e diz, aí onde você está, em voz alta, sentindo no seu coração, diga, repita em voz alta, isso dói.
Eu sofro com isso. Repita em voz alta, sentindo como verdade no seu coração, porque é verdade. Diga: isso é muito pesado para mim. Eu não quero mais sofrer com isso. Eu quero ter paz no meu coração. Eu quero ter um destino leve. Eu quero ter alegria em meus dias. E para isso, eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito. E agora, com essa disposição, você diz: foi assim. Eu desisto de mudar o que aconteceu. Eu sou pequena, pequeno. E vocês, meus antepassados, são grandes. O peso que vocês carregaram, eu não dou conta. E não preciso carregar. Mas para isso, eu concordo com tudo do jeito que foi. Eu abro mão das minhas expectativas infantis. E concordo com o destino de vocês. Respeito essa história. E vejo que eu só tenho a agradecer. Porque através da história de cada um de vocês é que hoje eu tenho vida. Eu reconheço o valor de cada um de vocês que viveram esse destino pesado. Dessa tragédia da minha família. E agradeço, porque hoje eu posso ter um destino leve, graças a vocês. Muito obrigada. Olhe na face das pessoas envolvidas nessas tragédias da sua família e veja o que elas expressam com o olhar quando você reconhece o valor delas, quando você reconhece a grandeza de quem carregou um destino tão pesado, para que você hoje possa ser livre para ser feliz. Fleta a cabeça para frente em sinal de reverência a tudo que eles viveram. Humildemente, aceitando e concordando tudo do jeito que foi. E agradecendo e trazendo com você esse sentimento de paz, de leveza. Você vem voltando aos poucos pro aqui e pro agora. E ao seu tempo,
poderá abrir os olhos e me dar o seu feedback. Qual foi a cena que você... a cena trágica ou a tragédia da sua família que você resolveu liberar esse trauma hoje aqui nessa autoliberação? E como você se sentiu? Você conseguiu perceber que você realmente nutria sentimentos negativos, dolorosos? Olha só, a Rafa Sancho nome comprido, Rafa Sancho Tenebazanella. A Rafa, a gente está fazendo aqui uma live sobre o transtorno bipolar e eu falei a respeito do... Aí, voltou, gente? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Eu perdi vocês um pouquinho aqui. Tá, agora vocês estão me escutando bem? Então a Rafa, né, falou aqui na live que está fazendo tratamento para transtorno bipolar e que o avô matou a avó. Não foi isso, Rafa? E na autoliberação ela sentiu muito medo. Então, através desse medo, a Rafa acabava trazendo os sentimentos adotados do avô e da avó. Sentimentos de euforia, de quem assassinou, de quem realizou o que queria fazer, e sentimentos de tristeza da avó que morreu e de toda a família que assistiu aquilo. Então, se liberar-se desse evento ajuda a Rafa a oscilar menos o humor, ajuda os remédios do transtorno bipolar a fazer efeito, e a todo mundo que está aqui, mesmo quem não tenha o transtorno bipolar, oscilação de humor ou depressão, se liberar dos acontecimentos trágicos do passado é fundamental para que esses acontecimentos trágicos não se repitam. Porque as maldições hereditárias, que são os traumas transgeracionais, é isso. Toda geração tem um que morre acidentalmente, alguém que morre de uma doença súbita. Toda geração tem uma pessoa que perde todo o dinheiro, falha a própria empresa. Toda geração tem alguém que desenvolve uma doença específica. Então, quando você se libera disso, você se libera também da possibilidade de repetir uma história dessa mesma tragédia na sua vida ou na vida dos seus filhos. Situações de abuso, por exemplo, né, são liberadas nesse contexto. Isso protege as nossas crianças de não sofrerem abuso. Mas para isso tem que deixar lá atrás. Para isso tem que abaixar a cabeça e falar, ó, foi assim, eu desisto de mudar o que aconteceu e eu sigo adiante. Agradecendo a todos que carregaram esse grave peso lá de trás. A Elza Maria Barata está trazendo mortes prematuras, também de meu filho. Chorei muito, mas fiquei em paz. Gratidão, Dr. Jim. Sim, voltou. Que legal, Elza. Gente, olha como é difícil, mas olha como é transformador. A Elza sentiu paz, mesmo liberando a morte do filho, que talvez tenha sido sofrimento muito grande na vida dela. E assim é a nossa vida. A gente precisa se libertar das dores do passado para poder cocriar o destino que a gente quer. Porque essa imagem mental de sofrimento do que extrai do sistema sabota o nosso destino, né? Então, a autoliberação é um processo que eu criei para aplicar assim, para uma turma grande, e possível de ser feito online. E eu criei o método Autoliberação para a Vida, aonde você pode desbloquear, não só como nós fizemos hoje, um desbloqueio para liberar emoções negativas de tristeza, ansiedade ou medo dos episódios de tragédia do passado familiar. Mas também você pode liberar episódios de escassez, traumas de relacionamento de casal, traumas de doenças físicas,
traumas que levam a sentimentos de tristeza, de ansiedade. E o método Autoliberação para a Vida, se você quer conhecer ele, tá lá no link da bio. Lá no link da bio tem um botão que está escrito lá, método ALV, Autoliberação para a Vida. Você clica nesse botão e lá tem uma aula gratuita onde eu ensino, eu falo como que eu cheguei ao método Autoliberação para a Vida. E dentro da live já tem uma autoliberação semelhante a essa que a gente fez aqui, onde você desbloqueia os traumas que você tem com a sua mãe, com a sua figura materna. Dentro dessa aula gratuita você já faz um desbloqueio dos seus traumas com a sua mãe, que com certeza estão atrapalhando muito a sua vida. E lá, nessa mesma página, você tem a oportunidade de entrar e ser minha aluna, ser meu aluno no método ALV, tá? E lá no link da bio também tem um outro botão onde fala com a minha secretária. Se você quer a minha ajuda individual de forma online, atendo o mundo inteiro, ou presencialmente aqui em Goiânia, estou morando aqui em Goiânia novamente. Por lá você consegue agendar também uma consulta médica, psiquiátrica, né, para fazer tratamento de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, ou para fazer uma sessão individual de liberação de traumas, que é algo um pouco diferente do que a gente fez aqui. Aqui a gente tratou um tema mais genérico, ou seja, depressão, oscilação de humor, ansiedade ou tragédias do sistema familiar, tema genérico. Em uma liberação emocional de traumas individual comigo, seja online ou presencial, eu vou trabalhar no seu problema. Você vai trazer um tema. O que é o tema? Aquilo que mais te incomoda. Olha que interessante o feedback da Elza Maria, nossa aluna. Quem puder, faça. Método ALV está a ajudar-me muito. Gratidão, Dr. Jim. Muito obrigado. Grato, Elza. Muito obrigado mesmo. Tem mais alunos do método ALV aí? Escreve aí, hashtag ALV. Os alunos do método ALV. Então, essa sessão individual de liberação emocional de traumas é onde você vai trazer um tema, ou seja, algo que mais te incomoda na sua vida, seja depressão, ansiedade, problema financeiro, problema no relacionamento de casal, problema no trabalho, seja problema de saúde físicos. É impressionante como que a mente causa problemas de saúde físicos, e aí a gente olha para esse maior problema. E aí, olhando para esse maior problema atual, qualquer um, mesmo aquele que você tentou resolver de tudo quanto é jeito e não conseguiu, é esse que a gente tem que ir atrás da solução. E na sessão fica revelado o trauma que causa esse maior problema da sua vida. E aí, revelado o trauma que causa o maior problema da sua vida, a gente faz a liberação desse trauma, que é quando você reconhece que tem sentimentos de raiva, de vergonha, de pena, de medo diante daquilo, e você libera esses sentimentos, dizendo, eu desisto da vergonha disso, eu desisto da raiva disso, eu coloco no lugar um sentimento de gratidão, de aceitação, de contentamento. Por quê? Porque graças ao que foi, eu posso ser diferente, eu posso viver diferente, e é assim que a gente faz. Uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui com vocês, beijo no coração de vocês. Se faz sentido me acompanhar mais de pertinho, link da bio, vai lá e vê como a gente pode estar mais próximo. Por lá você entra no canal do YouTube também, para assistir as minhas lives lá do YouTube. Por lá você entra no nosso canal do Telegram também, para receber conteúdos exclusivos, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe e até mais.